Esse é o podcast Aquele Ditado. O seu podcast de entretenimento, cultura pop, memes favorito. E aqui no podcast você tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu tô aqui com a Gabs, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira, vrum vrum. E eu sou Guigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você está entrando aqui de primeira agora, caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo a gente. O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts. Eita, pera lá. Não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente. Corre, segue a gente nas nossas redes sociais. Como Facebook, Twitter e Instagram, @podcast Aquele Ditado. A gente sempre está publicando conteúdos, inclusive antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming, a gente está soltando um trailer lá, que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar. Você descobre o convidado da semana, se tiver. Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais. Então bora começar logo essa bagaça. How to play, DJ? Olá, meninas, meninos e meninas, tudo bom? Está começando mais um episódio do podcast. Aquele ditado. Vai, amiga. Nossa, a Pris foi xoxa nessa, né? A Pris, Vamos ela de novo, desapareceu. não, vamos de novo. Que vamos. foi Ai. isso, Pristeira, amor, hein? Ai, gente, me desculpa. Animação. Eu não almocei, eu tô com um pouquinho de reserva de energia, mas vamos lá. Vai. De novo, Gabi. Eita. Está começando mais um episódio do podcast. Aquele ditado. Elas nunca vão sincronizar. Elas nunca vão Nossa, amiga, sincronizar. faltou fandongos na refeição da Pris. Meu Deus Ai, do eu céu. tentei fazer o meu falsete, eu tentei entregar meu falsete. Nossa, Pris. Com licença, obrigado. Porque Tudo choras bom, Melody. gente. Mas é isso, tá começando mais um episódio desse podcast. E aí eu quero saber com vocês como é que vocês estão essa bela tarde de primavera aqui na Itália. Ai, amiga, com sono, com preguiça, com frio e com fome. Tá bom pra você? Ih, gata, não tá bom Já- não, ela já- porque eu também ela tô já na mesma começou, né? situação. Não, Eu mas já pra chego Guigo nunca entregando, tá, né, né? gente? Ela já Eu tô chegou. sempre amarga. Eu tô sempre amarga nesse podcast. Esse é o meu personagem que eu inventei, é o meu jeitinho. Aceita. Né? E Eu você, já tô, Pris? eu tô com fome e frio. É isso. Eu tô quase roendo as unhas aqui do pé, da mão, mas vamos segurar. Eu também tô, por singoleire, tô aqui com o meu pezinho gelado. Ai, Mas amiga, aí, que- ainda bem que tu falou, porque eu bem queria agora um boy bem gostosinho atrás, assim, Ih. encaixando, sabe? Eu Posição queria fetal, um, mas né? Aquele posiçãozinho assim, encaixou, não solta. Encaixou, Eu- não solta. eu também queria um, amiga. Um pro pé esquerdo e um pra aquecer o pé esquerdo, outro pra aquecer o pé direito. Ah, Nossa, mas ela é não. golosa, né? Ela é golosa. Não. Eu sou monogâmica, eu quero um boy só, eu não dou conta de mais que um já é demais pra mim, essa conta não fecha pra mim, eu não consigo lidar nem com um direito, os que eu arrumo só me dão trabalho, então eu tô de boa. Prevejo polêmicas, mas peraí, antes de tudo e de qualquer coisa, vamos ver a nossa vinheta aqui rapidinho, que eu quero ver que hoje, nesse programa, eu fiquei sabendo que vai rolar treta. Então solta a vinheta. O Drake. E é isso, estamos aqui de volta após vinheta. Mais uma vez, a introdução do programa, o começo sendo totalmente bagunçado, como é toda vez quando eu começo, porque eu não sei começar mesmo, todo mundo já tá acostumado. Mas 20 aí tem um episódios, detalhe, né, né? E meninas? ela ainda não aprendeu. Que hoje a gente tem uma novidade. Nesse programa aqui já rolou convidado 1, já rolou convidado 2, mas nunca rolou 2 de uma vez. E a gente trouxe aqui 2 convidados hoje. 2 Gata. convidadas, na A verdade, casa né? tá cheia. É um novo Hoje a casa tá balde. cheia. Mas a gente tá todo mundo aqui permitido, tá todo mundo vacinado. Mentira, quem dera, né? Quem dera que se tivéssemos. Mas a gente tá aqui hoje com a PUC. Olá, PUC! Oiê, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. E aí a gente vai Obrigada. abrir esse momento agora, PUC, para você se apresentar. Antes da gente falar sobre a nossa segunda convidada e abrir espaço para ela, você pode se apresentar, fazer seu merchan, sua Meu publi. merchan.
Bom, gente, eu sou a PUC Beat, DJ, produtora, beatmaker, trabalho com música, faço beats, crio, faço um pouco de tudo. Na realidade, eu tô um pouco perdida ultimamente em quem eu sou. Porque eu também lá passo, cuido da casa, a gente é um pouco de tudo, assim. Mas, enfim. O que mais vocês querem que eu fale sobre mim? Eu queria dizer que, assim, conviver com a PUC é um mix de sensações. Uma hora você tá dando pencas de risada, outra hora você tá levando pencas coiodela, é babado. Mas é que, gente, tá, Eita, uma gente. coisa importante sobre a minha pessoa. Eu sou virginiana, tá? Então, assim, ó, não quero ir. Então, tem momentos que eu tô um pouco mais séria, levando as coisas mais, assim, tecnicamente, metodicamente. Mas tem momentos que eu só deixo isso de lado. Porém, meu ascendente é touro, passei dos 30. Outra informação, estou com 31. Gostei do Eu ascendente. O amo. ascendente Então, assim, salva todo o contexto. eu tô uma pessoa mais tranquila, entendeu? Eu tô uma pessoa mais calma, me importando menos, então bora. Então não, Guigo, não venha, tá? Olha, a gente esqueceu de falar que, assim, as pessoas me mandam muita mensagem perguntando se eu sou irmão da PUC, dizendo que a gente é muito Gente. parecida, que a gente é gêmeo. Olha, Então, assim, às vezes, vocês estão lá no meu Instagram achando que sou eu, e não sou eu, é a PUC, tá bom? Eita, gente, olha, Eita. revelações. olha, E falando Mas a em Gui- Instagram, passa seu Instagram pra todo mundo que tá ouvindo já te seguir também, amiga. ah lá, gente, verdade. @apucbeat, APUKEBEAT, apucbeat. Não tem erro. Olha, a gata É soletra. isso mesmo. Tá Todo mundo já soletrando, segue, dá os Só follows. letra. E a Giga é uma safada, né? Porque ela já chegou fazendo expose de Japuque aqui, falando que ela é da Coió. Mas se a Giga atacar a PUC aqui hoje, eu vou defender. Não, Porque eu amiga, só mas conheço o os lado coiós. fofinho da PUC. Amiga, não, os coiós da PUC são os melhores coiós. Isso não é negativo, não, gata. Toda vez que ela dá um coió, tipo, todo mundo baixa a orelha e fica assim, ó. É, Ela bota ordem na casa. e a gata tem informação, né? Daí já viu. Exatamente. Errada nunca esteve. E além Ai, da não aguento, PUC, Giga. nós temos aqui com a gente também a Ju, né, Ju? Oi, Tudo gata. bom, Ju? Tudo bem, Não, vocês? Olá. entre com tudo, não Olá. se acanhe. Como você tá, Ju? Tô bem, tô com frio também. Comi rapidinho pra estar aqui com vocês, então fome não vou passar. Olha! Abençoada. Temos uma alimentada entre a gente. Ela já Taurina, está né, amor? alimentada. Taurina não consegue ficar sem comer. Então, Eita! já Ah, me preparei, né? eu amo. A gente vai fazer um partes do signo. Vai fazer um signos parte 2 agora aqui. Ai, gente. Já pensou? Seria meu sonho. Quem me Tem dere. muitos signos contra mim aqui, então eu vou ficar mais caladinha nesse episódio, que eu não quero levar coisa. Senhora é ariana? Pera. Arianíssima. Ai, a Giga deve ser Ai. ascendente, lua, sol, Vênus, tudo em Ares. Eu Inferno tenho, astral de touro, hein? amiga, eu tenho pencas Ares, mas é Ariana com ascendente em Escorpião. Então aí você lida. É o inferno. Ou seja, tentada, safada, um Ai, monte de coisa. sempre. Mas monogâmica. Isso que é o pior, né? Mas a gente já vai chegar nesse ponto se já até o final já. desse programa, eu e a Gabi conseguimos mudar essa fique aí do Gigo. Vamos ver. Vamos ver se a gente Será já é do que a gente personagem, porque ela diz ela que escreveu um script muito bem pra não cair em contradição, mas eu não sei se ela vai Não. conseguir se manter, não. Eu não saio do meu personagem, mas eu quero saber, Ju, conta pra gente também um pouco do que você faz, da sua vida. Conta aí pra gente como a gente te acha nas redes. Conta tudo. Gente, perto de vocês aqui, eu sou uma mera mortal consumidora desse podcast, né? E sim, eu tenho 25 anos, na verdade, fiz 26 ontem, porque ainda não me acostumei, mas vim de Belém, não sou dessa cidade. Parabéns. Parabéns. Tudo de bom. Parabéns. Obrigada. Então, eu sou uma refugiada do norte aqui nessa cidade. E é isso, trabalho com administração, estudo administração e sou atualmente namorade de Priscila, Ops Pris. Oi, Muito bem revelações. servida, graças a Deus. Revelações.
Ai, que belezinha. Bom, Qual a sim, sua falei. rede? Passa a Isso que eu sua rede. esqueci. É @jjureis. E arroba aí, Tá, é o querida. meu JJReis. Instagram. Uhum. E Juliana Reis nos outros. Então bora já seguir a Pris também. Ou a Pris, olha. Bora já seguir a Ju também. E vamos nessa, né, meninas? O que a gente veio falar aqui hoje, Guigo? Não entendi, amiga. Só um minuto que eu tava aqui caçando A pra ver gata se eu. para de responder os boys, hora dessa. Eu Ela te tá caçando conheço. boy. Não, mulher, eu tava aqui caçando o Insta da Ju pra já seguir ela. É, Porque eu vamos não lá. sabia, eu não sabia qual era o A arroba. desculpa. Não, Olha, juro pra vocês, ela pode confirmar que eu acabei de Ju, seguir chegou o ela. follow aí? Vamos ver se ela. Chegou, Eu chegou. quero print. Tá vendo? Eu tava mesmo, gata. Eu não sou mentirosa. Você pode me chamar de tudo. Você pode não gostar de mim. Se você não gostou, me bota no paredão. Que lá fora eu tenho minha vida, minha carreira bem linda. Mas Ai, qual era a gata, sua carreira vai pergunta que eu me acabar Ela é uma hoje. perdi no mulher. Tô sabendo o personagem? que é que você vai trazer. Do que a gente vai falar hoje? Ah, sim. O que a gente vai falar hoje, Pris? A gente vai falar sobre moldes de relacionamento. Ou seja, E. eu não tenho lugar de fala, então eu vou ficar calada. É, amiga, fica calada Moldes de mesmo. Porque relacionamento. senão. Puxa vida. podcast é para maiores de 18 ou é só pra Sempre. saber? Aqui a gente. Aqui a Aqui a gente gente fala é. cu, buceta, tal, é de arrancar a boca da Ai, buceta. então a eu gente posso fala falar tudo. que agora, pouquinho, eu fumei um baseado, então assim, tá? Me perdoem qualquer entidão. Deveria. Vai fluir, A- vai fluir. O Ela, importante aqui é que a gente é 100% explícitas. Ok, ótimo. exatamente, a PUC já abriu o Já fiquei chakra. mais à vontade. Bom, Lembrei moldes... do último podcast, É que daqui a pouco a Gabs falando. Essa buceta aqui balançando. Eu morri. Foi toda. Vai, puxa aí, Guigo. Bom, Bem, gente, deixa eu fazer uma pergunta, assim, pra todo mundo estar familiarizado. Cada um vai falar aqui que modo de relacionamento se vê. Se é monogâmico, se é poliamor, se é relacionamento aberto, fechado. E é isso. Pode Eita. começar aí. Pode começar, Gui. Vamos lá. tá, vamos lá. Eu sou muito criticada, sabe, Luciana? Ela vem. Ela Eu vai sou começar. sempre... Por que você começou pela Pris? Ela vai fazer até voto de casamento aqui agora. Eu sou sempre muito criticada, mas eu sempre, é o que eu sempre digo, eu respeito demais todos os tipos de relação, qualquer tipo de relação que as Mas, pessoas tenham. porém, Não, na verdade não tem mais. Na verdade é esse sempre o meu ponto. O meu molde de relacionamento é o monogâmico. E porque sim, eu reconheço que eu não tenho ainda, talvez no futuro, muito próximo ou muito longínquo, talvez um dia eu consiga me adaptar a esses novos moldes que existem nos dias de hoje, que sempre existiram, né? Mas que hoje em dia são falados mais abertamente, que é o lance do poliamor, do relacionamento aberto e etc. Mas eu ainda estou dentro do molde monogamia, porque para mim ainda, e é uma coisa que eu e Gabs a gente sempre conversa muito a respeito, para mim ainda é muito complicado, eu tenho muita dificuldade em conseguir administrar os meus sentimentos quando se trata de uma outra pessoa ou de outras pessoas, sabe? Então, assim, para mim é basicamente assim, é muito complicado conseguir lidar com mais de uma pessoa, administrar mais que uma pessoa dentro de um relacionamento, para mim ainda é muito difícil. Eu não consigo ainda, sabe? Eu não vejo nenhum problema e acho que, inclusive, acredito até que esses outros moldes, esses outros formatos sejam muito válidos e que tem muitos prós dentro de tudo isso. É que eu realmente ainda não consigo. Gente, eu sou aquela que quer casar, eu quero ter filho. É uma safada pegada, né? E não que isso impeça, sabe? Que esses outros moldes impeçam que o meu sonho se realize. Mas é que no momento eu só me visualizo com uma pessoa, a princípio. Mas Bom, e vocês? E aí, Posso falar? Diga. Pode. Gente, que momentinho pra essa conversa, porque assim, primeiramente porque eu ando muito, sei lá, assim, eu fiz 31 e à medida que eu vou ficando mais velha eu me importo menos em rotular qualquer coisa, sabe? E eu tive a maioria dos meus relacionamentos foram monogâmicos, mas assim,
Eu não sei se agora eu não posso nem dizer numa fase poliamor, porque poliamor ainda você tem ali uma responsabilidade em partes, e uma coisa que eu não estou querendo nesse momento é uma responsabilidade a mais, assim, do que comigo mesma, sabe? De tempo, atenção, administrar, que nem o Guigo falou. Sim. Então eu não sei, eu nunca entrei em um relacionamento aberto, nunca entrei em um poliamor, eu entrei numa putaria mesmo que todo mundo sabia que tava pegando todo mundo e A famosa. Tudo bem, Ana. aquelas coisas, Apoio. né? Enfim, mas eu posso chamar, talvez, isso eu não sei se eu posso chamar de relacionamento aberto, mas fiquei tempos com pessoas que sabiam que eu saía com outras pessoas e a pessoa também. Mas Uhum. ainda assim não tinha esse critério, sei lá, esse lance da relação de você se doar ou ter ali uma responsabilidade, que é o que eu não estou procurando agora. Mas deixa eu te perguntar, hoje em dia, se você tivesse que nominar mesmo, sabe? Nomear o seu estado nesse momento, qual seria? Como Ai, você se tá. avaliaria? Tudo bem, talvez poliamor, mas deixo claro que o meu momento de vida tá. Eu gosto de estar com pessoas, conheço, divido o meu tempo quando ambas podem dividir o tempo, e é uma coisa muito sem cobrança, cada uma tem uma vida, e sabe, tipo, uma coisa leve, onde não chega nem a rolar essa cobrança do que nós temos, assim, sabe? Nossa, Porque a isso é gente não muito bom. precisa ter nada. A gente pode ter, aliás, nada nesse sentido de dar um nome, né? Então eu saio com Uhum. pessoas que quando a gente quer dividir um vinho, a gente divide, quando a gente quer dividir sabe, uma situação, uma viagem, e tudo bem se depois de 1, 2 semanas isso não puder rolar, assim, sabe? Tá tudo bem também, é meio que dividir mais o que tá acontecendo do que a necessidade de falar estou em algo. Então, assim, mas ok, dessas 3 opções, vamos colocar poliamor, então. Com essas condições também, né? Tipo, é o poliamor, mas dentro dessas condições que você já expôs. Dessas condições, sim, porque eu tô uma pessoa muito livre, muito de boa. Tem dia que eu acordo, não quero ter que pensar, e me dá pânico imaginar que eu tenho que, de repente, um compromisso mínimo, assim, sabe? De tipo, Uhum. e aí, tudo bem, ou qualquer coisa do tipo. Eu tô um pouco em choque. Tudo. Gabs? Eu nem sei por onde começar. Vixe, é tanta coisa assim. Eu sei, pois eu vou dizer, o estado Não, da é Gabs porque... é solteira por opção do mundo. Então é isso, Pode, próxima. gata. Ou pode acrescentar, solteira sim, sozinha nunca. Sozinha Gosto sempre. dessa, gosto Não, dessa. Mas a Gabs é não, sozinha solteira, sempre. não, é sozinha sempre nesse momento, porque assim, é solteira solteira por querer e sozinha por condições de Covid. Verdade. Boa. Mas assim, eu já estive tanto em relações monogâmicas quanto não. Só que desde o do início, tipo assim, antes do início da minha vida afetiva, eu era uma pessoa que idealizava muito relação monogâmica, sabe? Então eu achava uma coisa maravilhosa, lindo, sonhava que um dia eu ia casar com um príncipe engasgado e um dia eu ia ser feliz, eu ia casar, ia ter filho e ia ser só eu e ele, pronto, e minha família, meus filhos. Só que aí, desde o início da minha vida afetiva, isso mudou completamente. Na verdade, nem foi uma coisa, tipo assim, intencional, sabe? Mas eu me vi sendo completamente uma pessoa, tipo assim, que acreditava muito em relacionamentos livres, sabe? Liberdade, e sempre fui não monogâmico desde o início da minha vida afetiva. E já estive por, tipo assim, geralmente pela outra parte querer, às vezes também por eu querer, e aí a gente chegar em algum acordo e e estar em uma relação monogâmica, e não tem problema nenhum em entrar em uma desde que eu me sinta confortável e querendo aquilo, né? Mas, tipo assim, de intenção, assim, e do meu sentimento, na maior parte das vezes sempre foi não monogamia, é o que eu sinto, assim, que me contempla de fato. E, tipo assim, nisso vai abranger diversos níveis, assim, tipo, de relacionamento. Não é só sobre eu estar com uma pessoa e a gente poder ficar com pessoas fora do relacionamento, ou alguém ter que ficar com nós dois. Não é só sobre isso, sabe? Eu sou de um tipo, assim, que eu acredito no amor livre no sentido de, tipo, eu quero estar com uma pessoa porque eu gosto dela, mas se ela quiser ficar com outra pessoa, ela pode. Se ela quiser namorar com outra pessoa enquanto ela namora comigo também, ela pode. E tá tudo bem se ela conseguir administrar 2 relações ou as outras que ela quiser, independente de que nível e de Ai, o que Gabs é categoria, avançado demais. tipo, de que É sobre categoria isso. ela queira dar pra isso, sabe? Então, tipo, eu acredito realmente que sei lá, quando eu tô com alguém, eu gosto de ver aquela pessoa feliz e bem, tanto comigo quanto com outra pessoa. E aí acho que é isso, uma coisa assim. Mas não se Evoluída. enganem, né? É porque as pessoas pensam que, tipo,
Será que a gente fala disso? Será que já fala disso agora? Acho que não, né? Sobre. A gente vai comentar depois, acho, sobre isso, mas, tipo assim, até porque dentro do rolê da não monogamia, do relacionamento aberto, do relacionamento livre, existe muito. Todo relacionamento existe acordo, independente de qualquer coisa, Sim, né? Então, tipo, eu também tenho alguns acordos que eu prefiro definir, mas com a pessoa em si, não é uma coisa que eu tenho pré-definida, sabe? Tipo, sou não monogâmico, mas tenho essas condições. Não, eu defino isso quando eu sim. tô com alguém específico e aí conversando com aquela pessoa, a gente parametra o relacionamento. Até porque, por mais que a gente tá num relacionamento aberto, ou até num poliamor, cada um tem o seu limite, tá? Cada um tem um ponto ali que fala, se for até aqui, eu acho que eu não vou me sentir confortável. Assim também como Uhum. um relacionamento monogâmico. Então, acho que muitas pessoas param a pensar, um relacionamento aberto, é tudo bagunçado, faz o que quiser. Não, porque a gente tem que ter aquela responsabilidade com o próximo, né? Somente um relacionamento monogâmico e poliamor, porque a comunicação do casal tem que ser assim, perfeita. Se não for perfeita, tipo, ser próximo a isso, pra não dar nenhum tipo de problema. Sim. Dessa questão eu tô muito com o Gabs no sentido da conversa, assim, mas de forma livre, sabe? Das duas pessoas, por exemplo. Eu tenho pessoas que eu saio, que eu não tenho nada definido, mas se em algum momento houver, tanto da parte da pessoa como da minha, a necessidade de conversar sobre, isso eu Uhum. estou aberta, assim, mas estou mesmo na fase que, enfim. Eu acho que é o lance de, assim, estamos abertos a sempre discutir os nossos acordos, né? Sempre discutir os nossos combinados. Agora, né, Sim. não tornar isso uma DR, não tornar isso uma Sim. obrigatoriedade, Fundamental. né? Fundamental. Eu tô evitando até o nível de ter que conversar, assim, pra ser bem sincera. De verdade. De verdade, mas é que eu tô numa fase de vida também, de relações no geral, assim, sabe? Eu tenho essa Uhum. forma de me relacionar, eu tenho uma forma de me relacionar com os meus amigos muito livre e aberta, assim, né? Eu tenho um ciclo de amizade, maioria no interior, de 12 a 14 anos. E a gente sempre deu essa liberdade de, às vezes, um começa a namorar e aí dá uma sumida e coisa e tal, e tudo bem, a gente respeita como amigo, assim, essa liberdade, ela sempre, sabe, esteve em mim, nas minhas rodas de amizades, e aí eu tive muito problema em relação monogâmica, justamente por não conseguir, assim, sabe, Equilibrar deixar, os copos, né? exato, porque eu sou muito, tem dia que eu acordo, eu quero uma coisa, tem dia que eu acordo, que nem o Guigo falou lá atrás, e não quero outra, e aí as coisas para se relacionar monogamicamente para mim é um pouco tenso, não vou mentir. Mas acho lindo. Eu que tô nessa também acho. Vamos lá, eu acho que agora. Eu mudei todo o assunto, mas enfim. Eu Falta acho Pris que e Ju. é isso que eu ia falar. Eu acho que Pris e Ju, elas têm que falar sobre isso juntas, inclusive, né? Porque elas têm não é um local molde. de fala. Elas têm um molde que é óbvio que elas vão falar cada uma dentro do seu lugar, mas querendo ou não, elas têm algo que une as duas, né? Que é um relacionamento em comum. E aí eu quero muito saber como que é isso pra vocês, e individual e juntas, né? Bem, eu vou começar aqui individual. Eu acho que eu comecei meio que igual o Gabs. Tipo, eu queria aquele lance de relacionamento, de casar. Acho que por conta da presença de um bom relacionamento que eu vi em casa dos meus pais. Então, eu automaticamente romantizei isso. Pensava, quando eu crescer, tiver a idade deles, eu quero casar, quero ter família, isso tudo. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que talvez isso não ia se encaixar na realidade que eu estava querendo viver. Eu fui primeiro ter meu primeiro relacionamento, e nesse relacionamento eu tenho uma duração de 5 anos, foi monogâmico, e nesse tempo eu fui percebendo que, além de gostar do meu parceiro na época, eu também olhava para outras pessoas, mas inicialmente eu achava que era um olhar assim inofensivo, de só admiração, mas eu sabia que, né, eu queria outras coisas, mas enfim. E eu lembro que a gente tinha um acordo na época, assim, se você achar alguém bonito, a gente pode comentar um pro outro e tá tudo bem. E era isso. E foi passando tempo. Esse de achar a pessoa bonita foi pra eu acho que eu pegaria a pessoa, isso, aquilo. Aí eu fui vendo, tipo, cara, eu acho que talvez monogamia não é pra mim. Aí terminei esse relacionamento e tal. Aí dos próximos relacionamentos em diante, assim, que também não foram muitos, mas o fato de ficar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas, eu fui percebendo que relacionamento monogâmico pra mim
não era o tipo de relacionamento que se encaixava com a minha personalidade, com a pessoa que eu sou. E eu escolhi ficar praticamente 6 anos solteira por conta disso, porque eu não conseguiria me ver num relacionamento monogâmico e conseguir dar aquilo que a pessoa queria. Porque muitas pessoas querem o quê? Que tipo, que você sinta atração só por ela. E eu sei que particularmente eu não conseguiria dar isso. Eu não ia deixar de amar a pessoa que estava no relacionamento, jamais. Por conta disso, eu acredito que não. Mas não quer dizer que eu não poderia ter atração por outras pessoas. E eu lembro que muitas pessoas que eu conversei sobre isso, que eu ficava, não entendia essa separação. Eu optei sempre por, vou ficar solteira, até achar uma pessoa que me entenda, que se encaixe também nessa realidade. E hoje eu estou com essa pessoa linda, maravilhosa, chamada Juliana. Declarações. Viviana, e foi legal que, tipo, foi uma coisa muito natural, sabe? Ela perguntou pra mim como é que eu me relacionava, eu fui aberta com ela, fui sincera. Desde o começo eu fiquei um pouquinho com receio, porque era uma coisa muito nova pra ela também. Achei que talvez ela poderia ter seus preconceitos, não gostar muito, mas a gente trabalhou muito na conversa, desde o começo, quando, tipo, não era nada. Foi nessa terra que não tinha uma grama. E agora essa terra tem árvores, flores e muitas histórias aí boas que a gente já passou juntas nesse relacionamento. Oh. Foi fofo. Já tô considerando, hein? Vamos. Ju, e você? Conta, joga. Então, esse é o primeiro relacionamento aberto que eu tenho. Que vocês estavam falando aí, de ficar e de poliamor, mas a gente realmente tem um relacionamento sério. A gente namora, da família conhecer, sabe? Esse namoro mesmo. Só que a diferença, né? A gente tem esse comprometimento uma com a outra, habilidade afetiva, etc. Mas a diferença é que é aberto, a gente não se prende somente uma à outra. Mas é diferente de um poliamor, porque eu, nesse momento, eu até comentei isso uma vez, no momento que eu tô agora, eu não me vejo em um poliamor, porque eu acho que aí já você vai ter uma obrigação com outras pessoas, né? Não só mais com uma, você vai ter com uma outra também, vai ser um relacionamento sério. E eu acho que eu ainda não tô tão evoluída assim pra lidar com mais de uma pessoa, assim, em relacionamento mesmo. Agora, sempre eu tive isso na minha cabeça, do tipo assim, não vou conseguir ficar com a mesma pessoa o resto da vida. Como assim? Eu vou casar e aí eu não vou mais poder beijar ninguém na vida? Ou transar com outra pessoa na vida? Isso nunca entrou na minha cabeça. Só que aí, como a Pri falou, é muito difícil você achar alguém que tenha esse mesmo pensamento que você, né? E aí as experiências que eu passei também, os relacionamentos que eu tive, não iam se encaixar jamais. Então, não é que você não goste daquela pessoa, mas assim, só aquilo ali não te completa, não vai te deixar satisfeito, entendeu? Você precisa ser livre para sentir as coisas que você está sentindo. E o problema é que a gente enfrenta, às vezes a gente nem comenta com muitas pessoas que nosso relacionamento é aberto. Mas pelo motivo das pessoas realmente ainda não entenderem, ou achar que é bagunça, ou achar que é putaria. E não é, né? No momento do nosso relacionamento agora, a gente está numa fase de se relacionar juntas com outras pessoas, né? Então a gente, por exemplo, não fica com outras pessoas separadas. Já aconteceu, mas assim, no geral mesmo, a gente fica juntas com as mesmas pessoas, ou uma ou mais pessoas, mas dividindo, compartilhando aquele momento. E é isso, é um relacionamento aberto, mas que não é uma coisa definitiva. Eu acho, por exemplo, eu falei do poliamor, que eu não me vejo num poliamor, mas eu não fico com a mente fechada para essa possibilidade futuramente, entendeu? Mas eu vivo conforme as coisas vão acontecendo, conforme a conversa, enfim. E isso de diálogo é muito importante em todos os relacionamentos. E acaba que é fundamental no relacionamento atípico, digamos assim, né? Que tem que ser mais ainda. Concordo. A confiança tem que ser maior ainda, porque para você fazer esse tipo de coisa, a pessoa tem que estar muito segura consigo mesma
e ter segurança no parceiro. Então, é um desafio que realmente não é todas as pessoas que vão conseguir, mas que eu acho que a sociedade já está mudando também o jeito de ver as coisas, e quem sabe futuramente isso se torne mais comum. Porque é normal, né? É natural. Então, é isso. Eu acho que a gente tá num passo onde antigamente é aquela coisa, comum na real já é, né? É porque eu acho que antigamente não existia o lance de expor isso, né? As pessoas elas não Falar sobre, costumavam, né? elas não É costumavam verdade. falar sobre. E Pra não hoje a sofrer o gente preconceito, né? exatamente. E hoje eu Sim, acho que a muito gente cultural também, né? era isso que eu ia falar. Eu acho que a Religião. nossa cultura, ela evoluiu um pouco nesse aspecto, onde hoje isso já é algo mais natural no lance de se falar. Como o outro vai receber isso, é muito individual de cada um. Mas eu acredito que os casais e etc., eles hoje têm tido uma liberdade maior para falar, para expor e colocar isso assim na mesa, olha, é isso aqui. E acho que nesse sentido mais confortável, porque eu acho que a sociedade culturalmente tem evoluído no nosso país, assim. Embora eu também tenha assim, eu sempre fico pensando, porque o que me parece, eu também não posso falar muito, porque eu não tenho muito contato com pessoas fora da bolha LGBTQIA+, né? Porque eu tenho alergia, porque eu tenho... Então, aí lidar com pessoas hétero é um pouco mais difícil para mim. Mas eu percebo muito que essa liberdade, etc., ela tem vindo muito de dentro da comunidade LGBTQIA+, para fora, né? Uhum. A gente tem se sentido mais livre para expor, para colocar isso e tal. Eu acho que talvez essa impressão de que está mais natural e se naturalizou também pode vir de dentro só dessa nossa bolha que a gente vive e acaba não percebendo que não, isso é natural e tal pra gente, mas essas pessoas ainda não evoluíram a esse nível. Mas eu acho que ainda assim caminha para esse lugar. Mas A gente já tem visto também artistas e outras pessoas se posicionando e falando sobre bissexualidade, sobre novos moldes e novos formatos de relacionamento e tal. Aham. Eu também. Perdão, Pode Gabs. falar. Não, pode falar. Não, pode falar. É que eu ia falar que eu já tenho o casal que eu mais que eu conheço, que mais tem evolução nesse aspecto de relacionamento aberto, é um casal hétero. São Uou. dois amigos, sim, e é uma relação que isso já tem, que eu conheço, o casal tem 6 anos. E funciona muito bem e para as duas formas, né? Os dois são bi, então assim, a relação vai bem, eles saem juntos, saem separados, mas não tem aquela coisa do padrão hétero de quando abre, mas aí só traz mulher pro relacionamento, né? Tipo, a maioria acontece isso, chega a ser ridículo. Uhum. E não é assim, é um único casal, mas funciona muito bem, assim, eu acho até bonito, eu admiro, porque ao longo do tempo, pra gente que tá, assim, acompanhando, você vê que é uma coisa leve de fato, sabe? Sim. Então, para mim, o exemplo que eu tenho, por exemplo, próximo na minha vivência é de um casal hétero. Eu já tive outras pessoas, mas não iam bem. Em algum momento aconteceu alguma coisa assim, mas eu acho que era falta de maturidade em algumas questões também, sabe? E vocês acham Uhum. que isso é uma pergunta muito de curiosidade mesmo, assim, porque querendo ou não, aqui dentro só desse papo a gente tem diversos moldes aqui, né? Mesmo eu e Gabi sendo mais próximo nesse sentido, o meu molde de relacionamento é muito diferente do dele. E aí entram vocês três que também têm moldes muito diferentes. Mas eu pergunto. O nosso é parecido? Não, eu falo assim, as nossas condições. Tipo, eu sou viadona, você é uma Sim. xixa. Uma panqueca. panqueca. Você é uma gay panqueca, e aí a gente tem uma familiaridade, mas ainda assim, dentro disso, eu tenho um molde muito específico e você tem outro. Aham. Mas São extremos, na verdade, né? exatamente. Ai, Mas a minha pergunta é se vocês não acham que isso muitas vezes cai no rolê da fetichização também de relacionamento, sabe? Porque, assim, quando eu penso na monogamia, ela não tá atrelada ao sexo, só ao sexo. Óbvio que isso também faz parte, naturalmente, né? Quando a gente tá falando de relações, a gente também tá falando de sexo também. Mas não só.
Só que eu percebo que rola muito isso, né? Os outros formatos de relacionamento, eles estão sempre muito atrelados aos olhos de quem não conhece muito, tá sempre muito atrelado a só fetichizar, ao sexo. Sexualizado, né? Você diz isso? Exatamente, isso, total. Sempre muito sexualizado, sempre muito voltado só pra genitália, pro ato, pra ação, sexo, sabe? Mas é que isso é muito parte de uma cultura no geral, né? Tipo, é que é tudo muito distorcido. E aí, antigamente, aí você tem dentro disso uma divisão maior ainda, porque culturalmente falando, né? Se é um homem com várias mulheres é uma coisa, se é uma mulher com vários homens é outra completamente diferente. Então eu acho que esse respinga, essa cultura é tão forte que ela respinga em outras, sabe? E aí o rolê fica sexualizado, porque eu acho que é capaz de você, assim como a gente tem muitos amigos, por exemplo, sabe? Eu tenho uma relação de amizade que eu tenho uma troca de afeto imensa, eu só não tenho sexo, sabe? Mas todo dia a dia, de conta, casa, correria, a suporte emocional, mental, assim, é uma relação, a gente só não transa. Então, mas assim, eu vejo que até isso as pessoas sexualizam o tempo inteiro, sabe? Que as pessoas ficam indignadas, mas como vocês não transam, sabe? Era isso que eu ia falar, tipo, ainda assim, nessa relação de amizade de vocês, ainda assim existe também a fetichização de vocês, mas né? é porque é tudo parte de uma cultura, então as pessoas também sempre vão atrelar as coisas assim, sabe? Isso Sim. que é. E mais ainda, né? E quando você tem esses formatos que são falados mais recente, aí imagina você falar isso pra minha mãe, de relacionamento aberto e poliamor, até ela entender, assim, eu sei que com muita conversa, sim, mas é uma outra cultura, né? Foi implantado outras coisas nela, 100%, assim. Sim. Eu acho assim, como ela falou, quando você fala de um homem fazer homenagem com duas mulheres, para eles isso não vai caracterizar relacionamento aberto. Mas se você for ver, pode até ser. E não vão chamar de poliamor, porque ele tá fazendo o quê? Uma sacanagem, uma putaria. E aquilo e pronto, entendeu? Eles não conseguem. Eu tô falando assim, eles, a sociedade fora da nossa bolha, né? A sociedade heteronormativa, enfim. Eles não vão olhar aquilo como uma possibilidade de relacionamento, até porque a indústria pornográfica tá aí para sujar praticamente tudo, né? Transformar um ato desse em putaria, orgia, suruba, etc. E não é sobre isso, de fato. Não é só sexo, né? Existe aí o poliamor para provar. Acho que uma pessoa que se dispõe a se relacionar mesmo, se doar, se dedicar para mais de uma pessoa, essa é uma pessoa que tem muito para oferecer, é uma pessoa que tem muito amor para dar, para dividir. E aí a gente não pode julgar, né? Eu ainda não tô nesse nível, eu ainda não tenho condições, mas assim, eu com a minha cabeça não vou julgar, não vou achar que é da gente fazer homenagem. Só que aí, essa ideia pra mim eu já tinha. Super queria, super aceitaria. Só que as condições que ele colocou era assim: a gente vai fazer com tal pessoa, tal dia, em tal lugar. Ele já tinha programado tudo sem me consultar. E aí, o que era por trás? Não era a ideia de fazer homenagem, a gente tem um relacionamento aberto, tá tudo tranquilo. Não, ele queria uma justificativa para me trair, sem culpa. Então, ele já tinha pessoa, local, enfim. Então, isso daí foge completamente da imagem do que é um relacionamento aberto, o que é você estar com uma pessoa, você namorar com uma pessoa, ter um compromisso com ela e mesmo assim com ela, você quer dividir outras experiências. Não é só sobre sexo, a gente pode ter um monte de experiência envolvendo outras pessoas dentro do nosso relacionamento. É mais sobre isso do que só sobre o sexo de fato. Eu acho que é muito mais fácil a gente visualizar esse tipo de preconceito, olhar torto da comunidade lá fora, mas dentro da comunidade ainda consigo visualizar naquelas pessoas que são mais antigas, são do GLS ainda, conservadores mais, né? Olha, eu sou do GLS, hein? Mas é que Não, por idade... você já é exceção. Não, mas por idade eu sou do GLS, de verdade. Eu digo assim, mas você tá aqui... Ai, eu mas você tá com uma mente super, super aberta para
conversar sobre. Porque eu conheço pegando no pessoas pé. que são. Pessoas de GLS que são com mente fechada, que nem conversar sobre isso conversa. Né? Não aceita a verdade. monogamia e ponto. Então já é um outro, né, nível, digamos assim. E quando o Mas Guigo isso é falou, verdade. quando o Guigo falou isso de que dentro da nossa comunidade isso parece ser uma coisa mais discutida, mais bem aceita, eu também concordo com isso. E eu acho que, inclusive, isso é pelo afeto, né? Que pra gente já funciona de forma diferente, né? Tipo, a gente, por muito, não sei vocês, mas tipo, eu sei que isso ocorre com uma certa frequência, não sei como foi a experiência pessoal de vocês com isso, mas isso é uma coisa que acontece na nossa comunidade, que aconteceu comigo, que é o fato de, tipo, eu tive que falar com a minha família muito tarde, por conta de questão de religião, que demorei muito para conseguir me livrar disso, para que eu conseguisse me sentir bem comigo, para depois chegar, esperar estar bem, consolidar aquilo ali, para depois falar com a família. Então, durante todo esse tempo, era muito o negócio de, tipo, sair e ter que se virar do jeito que dava, sabe? Então, muitas vezes, acho que esse rolê de você não poder trazer alguém em casa, de você não poder apresentar para a família, tudo isso colabora para que você acabe criando novos métodos de relacionamento, porque você ainda assim quer se relacionar. E aí se você não pode fazer isso da forma que a sociedade estabeleceu como que ela naturalizou, então você vai buscar uma forma que funcione para você. Eu acho que tudo isso colaborou, sabe? E eu agradeço até, porque sinceramente essa fórmula para mim, tipo, ela não funciona. Para quem funciona e tá tudo bem com isso, beleza, mas para mim eu vejo que não funciona. E eu agradeço por isso, porque isso me permite ter umas experiências assim que eu sou muito grato e que eu gosto muito. E sobre esse rolê de Oi! O fetiche, o fetiche, o fetiche. De É que sexualizar. a Esse negócio chapa do dela tá fetiche frouxa. existe nesses casos que vocês mencionaram, tipo, quando é um homem sexualizando com duas mulheres e tal, mas também existe, acho que de forma geral, quando a gente fala de relacionamento aberto, porque já aconteceu várias vezes, tipo assim, alguém descobrir que, tipo, falar que eu era não monogâmico, e aí a pessoa. Alguém que eu tava conhecendo, e aí a pessoa, tipo, achar já que eu queria fazer um sururu com todo mundo, e sair fazer surubas e afins e homenagens sem terror nenhum. E não tem terror desde que eu me sinta confortável, né? Tipo, pra mim também não tem problema, mas, tipo, isso já é um rolê que a pessoa associa automaticamente, sabe? Como se, É, pera, você é não monogâmico, então você quer ficar com um monte de gente ao mesmo tempo. E não para, necessariamente, sabe? Significa que a possibilidade existe, não significa que isso vai acontecer sempre, que você quer sempre. sim, É parece porque que é a muito gente, quando a cultural, né? gente fala, parece que quando a gente fala isso abertamente, parece que a gente tá colocando uma plaquinha na frente. Aceito fazer orgias, surubas e swings. Sendo que não é Sim. assim. E as pessoas Sim. também começam a atropelar um pouco a questão da opção, como se tudo fosse opção, né? Tipo, como se você Isso. não tivesse mais escolha, assim, e aí parece que você tá aberta a todo mundo, né? Isso. A partir do momento é complicado. Mas tá, eu concordo com tudo isso, mas eu vou Já vem ela, já vem ela, já vem ela. do contraponto, ó. Vem, do contra. E eu vou entrar. Não vai chamar a Giga, vai chamar do contra. Eu vou mudar isso. E aí eu pergunto pra vocês, numa relação aberta ou no poliamor e etc. E se a outra pessoa se apaixona por uma outra pessoa? Como fica isso? Ai, que demais. Então, eu acho que já começa pela conversa, né? Porque, assim, pode acontecer, né? Esse acontecimento pode acontecer. A gente nunca espera, mas pode acontecer. Mas vem aquela coisa. Se você tá sentindo alguma coisa por outra pessoa, vem lá com a parceira, com o seu parceiro, fala, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. O que a gente pode fazer pra resolver essa questão? Porque vai virar uma questão do relacionamento. Falar, você acha que dá pra gente abrir esse relacionamento e ficar nós três? Certo? Você tem essa possibilidade? Pra você tá tudo bem? E chegar num consenso. Não, então, é exatamente por isso que eu perguntei isso. Porque, por exemplo, a gente tá tratando aqui, e isso tem que ser algo que tem que ser tratado, óbvio, com muita naturalidade, mas também com muito cuidado, né? Porque a gente também não pode deixar que as pessoas que ouvem esse podcast, elas saiam daqui achando que, tipo, não, então é relacionamento aberto. E elas precisam entender que não é porque é aberto ou porque é poligâmico ou qualquer coisa assim, que é fácil, né? E a realidade é que também não é fácil. Tem tantas dificuldades e problemas, tanto quanto qualquer relacionamento monogâmico, né? E porque são relações, né? E porque são relações, Em exatamente. relações tem as suas problemáticas, porque se relacionar
humanamente não é tão simples. Não é tão simples, então você Então não que tá dá pra. ouvindo tem que ter essa ciência. E aí eu perguntei sobre isso do lance de o seu parceiro se apaixonar por uma outra pessoa, porque assim, às vezes esse seu parceiro ou parceira ou parceiro, enfim, se apaixona por uma outra pessoa, estando dentro de um determinado relacionamento, só que você, por exemplo, não se apaixona por essa outra pessoa. Uhum. E aí como faz, sabe? Centraliza a relação, não centraliza, desfaz, não desfaz, mantém. Como isso vai se dar a partir de então, sabe? Porque uma coisa é, sei lá, eu tô namorando com a Pris e a gente tem um relacionamento aberto. Ou eu tô namorando com a Gabs, ou com a PUC, ou com a Ju e a gente tem um relacionamento aberto. Bacana. E aí, num dado momento, eu também me apaixono por uma outra pessoa e eu também quero ter um relacionamento com aquela pessoa. No entanto, eu não quero me desfazer do meu relacionamento e, no entanto, vocês não estão apaixonadas pela pessoa pela qual eu me apaixonei agora. Como faz? Uhum. Ó, eu eu vou falar aqui no meu Vai. ponto de vista. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Não dá pra dizer que tem uma receitinha, né? De eu vou fazer isso, se acontecer comigo, eu vou fazer isso. Vai muito do momento, dos sentimentos, enfim. Mas, tô imaginando aqui numa situação que esteja eu e a Pri, mais alguém. No caso de... Primeiro eu vou falar uma coisa. Eu tenho limites, eu acho que a Pri também tem uns limites, que a gente sabe que pode acontecer tal coisa se a gente ultrapassar esses limites. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, e a gente tem, de até esse ponto aqui, tá tudo ok, não vai correr o risco também, existe o risco da pessoa se apaixonar por uma de nós e a gente não. Então, essa pessoa, ela pode, em algum momento, querer atrapalhar o relacionamento, querer destruir o relacionamento. Então, eu e a Pri, a gente já toma uns cuidados para que isso não aconteça. Mas em relação a... Que também é uma coisa que não dá pra gente evitar 100%, né? Porque isso aí a gente não controla. Mas no caso de, por exemplo, a Pri se apaixonar por alguém e ela falar pra mim o que eu vou pensar. Eu vou ter que analisar se isso vai mudar o que ela sente por mim ou o que eu sinto por ela. Se for uma questão que eu sei que a gente vai perder o relacionamento que a gente tem, que a gente construiu, eu não vou querer, eu vou me opor que ela tenha um relacionamento com essa pessoa. Agora, se ela quer só sair, viajar, curtir um pouco com essa pessoa, é uma outra questão, né? Agora, relacionamento, eu acho que é algo mais sério, que aí eu ia ter que analisar com ela. E se eu visse que pra mim não vai dar, não vou ficar confortável, eu vou falar pra ela. Aí já vai ser uma questão da gente se resolver enquanto casal. Como vai prosseguir daí? Se faz sentido continuar, se realmente vale a pena começar um outro relacionamento para terminar o nosso. Eu acho que tudo é conversa. Quem sabe se chega a ter um acordo. Então, eu acho que só dá pra saber mesmo se a gente estiver vivendo na pele. E é isso. Agora, eu acho que eu me apaixonando, eu acho que ia ser muito mais tranquilo pra Pri eu me apaixonar por outra pessoa do que ela. Porque ela é uma pessoa muito difícil de se envolver, se entregar, entendeu? Ela não é tão fácil assim de estar disposta a um novo relacionamento. E, nossa, eu não consigo nem imaginar, na verdade. Mas aí já eu seria mais fácil, digamos assim, eu me apaixonar por alguém e ela ia super lidar de boa com isso. Eu acho, né, Pri? Não, eu iria lidar de boa. Eu iria lidar tranquilo. Tá, querida. No meu caso, tipo, eu acho que é mais ou menos desse jeito. Que nem eu tinha falado, tipo assim, se eu tiver com alguém, no meu caso em específico, eu estando com alguém num relacionamento sendo aberto, eu não me vejo namorando com outra pessoa, sabe? Se for um relacionamento sério, se eu estiver namorando com essa pessoa, eu não me vejo namorando com outra ao mesmo tempo. Mas como eu tinha falado, eu não me importo se essa pessoa. Não é que não me importo, mas, tipo assim, pra mim não é um conflito se essa pessoa decidir namorar com outra pessoa enquanto namora comigo também, se ela conseguir conciliar, porque eu, particularmente, num relacionamento sério, que existe muito mais demandas, eu não consigo conciliar mais que um relacionamento ao mesmo tempo. Consigo ficar com outras pessoas de boa, ter laços afetivos e sexuais, mas não configurar outro relacionamento. Mas se a outra pessoa lidar bem com isso, se ela conseguir lidar com isso, pra mim é tranquilo, de boa, porque eu acredito que cada relação, ela é desenvolvida de forma única. Então, tipo assim, a relação que eu vou ter com essa pessoa não vai ser a mesma que ela vai estabelecer com outra. E não tem problema. Tipo assim, não existe
É que, na verdade, eu nunca tive um rolê que é o rolê dos ciúmes. Tipo assim, eu sou uma pessoa Era aí que eu ia pisciana. chegar também, como Eu vocês sou, todos lidam com isso. eu sou uma pessoa pisciana, eu sou muito ligado afetivamente às pessoas. O fato de eu ser uma pessoa totalmente adepta a relacionamento aberto e ser não monogâmico não faz com que exclua esse lado emocional. Tipo assim, porque às vezes as pessoas pensam também que é pura piranhagem, né? E não é. Eu sou muito emocional. Então, tipo assim, eu sou muito boiolinha quando eu tô apaixonado por alguém, quando eu tô querendo um relacionamento com alguém. Mas isso não faz com que eu tenha ciúmes. Isso nunca foi uma questão pra mim. Tanto é que, na verdade, é uma questão quando vem da outra parte. Porque pra mim, ciúme é uma coisa que é um incômodo, sabe? É uma pedra, assim, no relacionamento. Então, tipo, eu não me importo se a pessoa quiser ter um outro relacionamento, ela pode ter tranquilo, se ela conseguir conciliar as coisas. Eu acredito que a relação que ela vai desenvolver com outra pessoa nunca vai ser igual a que ela vai ter comigo, assim como vice-versa, porque cada laço criado com uma pessoa é único. Então, tipo, são coisas diferentes. E se a pessoa consegue conciliar essas diferenças de um relacionamento e do outro, pra mim é de boas e tranquilo. Gente, eu sobre ciúmes, respondendo, eu concordo muito com você, tá, Gabi? Tipo, dessa questão. Tive uma fase da minha vida que eu fui super ciumenta, até eu me dar conta que isso estava ligado às minhas questões de segurança e eram coisas comigo mesma. E aí resolvi essas questões, né? A gente começa a trabalhar essas coisas e depois isso melhorou assim muito, muito, muito. Então hoje eu não tenho mais a pilha também porque eu respeito que justamente o que o Gabs falou, de que cada pessoa tem uma vivência única com outra pessoa e tudo mais. Eu comecei porque eu sempre gostei de ter vivências com várias pessoas, então eu comecei a respeitar esse lance, assim. Hoje eu não sou tão ciumenta, mas quando eu era nova, eu era canceriana, só podia. Assim. Ai, eu toda. Eu Era todinha. total. Hoje eu não tenho mais isso, porque eu tenho vontade de ter várias vivências e, obviamente, as pessoas também têm, e é bonito às vezes isso, assim, né? Porque são Uhum. trocas e eu respeito essas trocas, me envolvam ou não, sabe? Me envolvendo ou Sim. não. Então hoje eu tenho uma visão bem tranquila com relação a isso, assim. Mas foi o tempo, viu, gente? O tempo. Ai, gente, eu não sei lidar muito. Eu acho que essa é uma questão, ainda que é bem o que falou, assim, eu preciso trabalhar, porque eu não sou uma pessoa ciumenta dentro de relacionamento. Dos meus relacionamentos, eu nunca fui uma pessoa ciumenta, possessiva, que fico atrás e que caça e procuro e etc, e etc, e etc. Mas em contrapartida, eu penso, e eu ainda não sei lidar com esse lance de um relacionamento aberto ou de um relacionamento poligâmico, exatamente porque tem esse fatorzinho que é algo que eu acho que talvez no futuro eu vá conseguir construir da minha cabeça. Que é o lance de, tipo assim, enquanto eu estiver dentro de um relacionamento, óbvio, eu tenho ciência de que as pessoas sentem atração por outras pessoas e pra mim tá tudo certo e tá tudo bem. Mas eu não consigo imaginar, ou eu não consigo ainda lidar com saber que essa pessoa, e eu sei que talvez tenha um pouco de posse nisso, que é uma coisa horrível e que a gente não tem que ter, mas Acho que é sobre insegurança também, um pouco, medo. Às vezes é bom olhar, sabe? exatamente, invariavelmente a gente vai sentir essa insegurança, vai sentir esse medo, e aí me incomoda um pouco imaginar que, tipo assim, tudo que eu construí com essa pessoa está sujeito à entrada de uma outra pessoa, ou está sujeito a qualquer outra coisa externa e que pode ruir esse molde de relacionamento que eu tenho, sabe? Então, Mas, isso Guigo, isso é uma acontece dificuldade. em relação monogâmica também. Isso não vai impedir isso não acontecer com você e você estar no relacionamento monogâmico. Não, mas é muito pelo Inclusive, contrário. Vai acontecer no relacionamento monogâmico. Pra mim, ainda, a única diferença que me distancia um pouco dos outros moldes é exatamente isso. Porque, assim, dentro de um relacionamento monogâmico, os acordos, nesse sentido, eles já vêm no pacote, né? Eles já estão estabelecidos. Já num outro formato de relacionamento, esse tipo de acordo, ele vai muito de um para o outro, né? De um para um. Então vai de como você lida com isso e como o outro lida com cada questão. E aí é que tá, eu não consigo ainda lidar com essa questão, sabe? Porque assim,
eu entendo e sei, e isso tá muito claro pra mim, que os outros moldes de relacionamento, eles não estão atrelados à Perdão. traição. Eles não estão atrelados à traição ou a se relacionar com outras pessoas. E pra mim, me relacionar com outras pessoas é difícil. Ou que o outro se relacione com outras pessoas é muito difícil, sabe? Sim, Guigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Todas. Você já traiu? Já traí. E como que Há você lidou muitos com anos. isso, assim? Como que foi essa parada? Foi bem difícil. E foi tão difícil que na época, isso já faz muitos anos, assim. Na época eu preferi terminar. Porque eu não consegui lidar com isso, sabe? Mas você trai e depois termina. Eu Você traí e traiu e terminei. depois. Cara, Terminei porque eu não consegui lidar, sabe? tá, ok. Não, mas eu acho que é até melhor, né? Porque, tipo, você trair e continuar com a pessoa sem ela saber do que você fez e tal. Tipo, eu rompi com um acordo de exclusividade, digamos assim. E seria muito injusto da minha parte continuar com essa pessoa tendo atraído, sabe? E aí Não, eu cheguei nela e falei, tipo, olha, eu fiquei com uma outra pessoa e etc, e etc. E é isso. É que eu, por muito tempo, eu me enganei que em relações monogâmicas, assim, e traí, sabe? Depois Uhum. eu vi que era mais algo sobre eu trabalhar a minha mente também em relação, tipo, a coisas, assim, por exemplo, relacionamento aberto, e aí que isso me desconstruiu a vários níveis, até os ciúmes também, ajudou, colaborou, sabe? Mas foi por isso que eu te perguntei. Aprendido muito, assim, eu tenho aprendido muito, e graças ao universo, as pessoas que me circundam, querendo ou não, elas têm moldes muito diferentes. Eu tenho aprendido muito com você, tenho aprendido muito com a Gabs, tenho aprendido muito com a Pris e com a Ju, e isso tem aberto um pouco mais a minha cabeça para essas situações, mas ainda eu não sei, talvez ainda seja um tabu que eu preciso quebrar, já é algo que eu vejo com naturalidade, mas que eu ainda não quero exercer, talvez em algum momento eu vá exercer, E que tudo bem você ter um parceiro que vocês têm as escolhas de vocês dessa forma também, assim, não é um problema você ter essa opção também, sabe? Cada um é livre para tomar decisão dentro do que convém, né? Exatamente, Bem. eu penso muito isso, assim, sabe? Assim como eu respeito muito as relações das outras pessoas, eu exijo que elas respeitem a minha também. Eu quero casar e ter filhos e fazer papai e mamãe de vez em quando, não sempre, porque, né, enjoa, mas eu Mas isso quero... eu tenho vontade também, por exemplo, eu tenho super vontade, acho que eu ainda posso fazer tudo isso com outros tipos de relacionamento, sabe? Eu vou te devolver com uma pergunta. E como que é quando você quer e o outro parceiro ou parceira não quer? Como lidar com isso? Mas é que eu nunca vivenciei a nível, tipo, como as meninas, sabe? Uhum. Você sempre foi mais aberto ainda, né, nesse sentido. Não, ou eu estive em relações monogâmicas, ou parecia que o comportamento natural da outra pessoa já era esse, e as coisas, tipo, sabe, elas rolavam, assim, a gente compartilhava e não tinha nem a pilha de precisar falar. Eu não sei, é porque eu tenho um seguinte pensamento, assim, também. Hoje, independente do tipo de relação, eu antes buscava coisas em relações que eu não busco mais, assim, né? A questão do que a gente coloca sobre a outra pessoa para que ela carregue, que é muito mais sobre nós, assim. Então, primeiro que isso já mudou completamente a minha forma de me relacionar. Então, né, eu não divido, tudo bem você ter problema e dividir, mas não é mais de uma forma pesada como era antes, frustrações e, sabe, coisas assim. Então, tipo, eu já sou uma pessoa que hoje eu caminho muito mais leve com isso. Então, quando eu me relaciono com alguém, é muito mais sobre dividir outras coisas e de uma forma muito, muito humilde, muito, muito leve, muito simples, eu não sei, sabe? Então, eu não sei explicar em que momento da vida estou, assim, sabe? Mas, de verdade. Mas E assim, ó, a gente tá numa relação, a gente tá num poliamor, eu nunca, digamos que eu estou super apaixonada por duas pessoas.
pessoas, sabe? Para um momento da vida onde eu acordo e assim, a primeira coisa é o café, então eu vivo o café, sabe? Uhum. Tipo, e assim por diante. E aí essas relações, pra mim, elas estão assim também, sabe? Tipo, as pessoas que eu me relaciono, a gente não tá com necessidade de conversar. Isso não é, eu não tô falando por mim, mas pela pessoa também, assim, e aí? O que a gente tem? O que a gente Rotular, né? De colocar um eu título. não gosto de rótulo no geral. Se vocês perguntarem pra mim em relação à atração e tudo mais, eu não gosto, assim, eu saio com homens, com mulheres, com trans e tá tudo bem pra mim, sabe? Porque, tipo, eu tô nesse nível de absorver o ser e o que ele pode me oferecer, assim, sabe? E ponto. E tudo bem se isso for por um dia, se for por uma semana, se for, assim, sabe? Enquanto a gente estiver se agregando, pra mim tá tudo bem, assim. E pessoas com questões bem resolvidas, sabe? Que Se você tá apaixonada por alguém, não quer dizer que você precisa namorar com essa pessoa, né? Ou então intitular alguma coisa. Você tá vivendo seu sentimento. Exatamente. Então é muito sobre isso, assim, porque eu estou muito nessa fase de primeiro viver comigo, com os meus sentimentos, com as minhas coisas, e quando eu compartilhar de coisas legais. Se tiver um dia difícil também e quiser conversar e tudo mais, ok, sabe? Tipo, mas tudo muito leve, assim, muito sem rótulo, completamente. Uhum. Eu acho que, tipo, esse primeiro, comentando o exemplo que o Guigo deu, o caso dele de quando ele tava na relação monogâmica e dele ter traído e depois ele ter terminado. Eu não sei se vocês vão concordar, e principalmente o Guigo, que foi quem viveu esse momento, mas, amigo, eu olhando assim de fora, me veio uma coisa na cabeça, sabe? Que o fato de você ter escolhido terminar depois de ter feito isso foi por um sentimento de culpa. E aí, que nem você falou assim, Sim. eu prefiro monogâmico atualmente, ainda até hoje, porque já é um molde, assim, tipo, mais alinhadinho, assim, mais definido, que eu consigo visualizar. Uhum. E essa culpa justamente por ser um molde específico de uma relação que tem determinadas regras específicas ali. E aí, tipo, quando a gente para pra. No seu caso, não foi uma relação heteronormativa, mas quando a gente para pra analisar relações heteronormativas que têm como pilar a monogamia, a gente percebe que é muito comum ter relações extraconjugais, tendo o Sim. consentimento da outra pessoa ou não. Na verdade, na maior Uhum. parte das vezes, não, né? E aí, então, tipo assim, não é algo que é restrito da não monogamia, a inserção de outras pessoas dentro desse relacionamento. Uhum. É Então, só o nível de consciência que cada um tem e dá e administra dentro dessa relação. exatamente. E aí, tipo assim, o que eu queria trazer como reflexão é que, tipo assim, o que vale também é muitas vezes assim, tipo, dentro da própria monogamia, sabe? É importante também, talvez, estabelecer quais são as regras dessa relação, sabe? Uhum. Porque como a monogamia ela já é, tipo assim, meio que tida como o normalizado, a regra. Então, muitas vezes as pessoas acham que, tipo, por ela estar ali feitinha, você só entra ali nela e pronto, faz do jeito que tá escrito. E que é o inverso do que acontece na não monogamia, né? Tipo, a gente já tem uma tendência muito maior a chegar e tentar conversar e adequar esse relacionamento para aquelas duas pessoas. Eu acho que isso é a base de qualquer relacionamento, quando a gente está tentando construir qualquer relacionamento saudável, que é você chegar e definir como que vai ser esse relacionamento entre você e aquela pessoa. Até porque a relação, ao longo do tempo, vai ser construída entre vocês dois. Então, se torna tudo muito mais prático e saudável quando você tem um diálogo com essa pessoa sobre como você quer estabelecer isso, sabe? Porque Sim. tudo torna mais prático, né? Afinal, a relação ela não vai ser uma coisa do parâmetro social, ela é uma relação entre vocês dois. É um acordo, eu concordo. E quando a gente estabelece como essa relação, tipo, isso facilita muito. E acho que uma coisa que não é muito conversada e discutida na monogamia é isso, sabe? E aí acaba que, tipo, já sabemos como que é a monogamia, então vamos deixar assim mesmo e vai ser assim. Mas você pode discutir o que funciona dentro daquela monogamia e o que não, porque ciúmes e outras questões, tipo, envolver outras pessoas, muito, provavelmente não vai entrar na monogamia. Não vai entrar na monogamia. Mas outras questões como ciúmes, como esse rolê do que configura traição, isso vai entrar, né? Não tem, são relações, né? Aquele papo de antes, não tem como, em algum aspecto vai chegar um momento que vai precisar se falar de alguma coisa. Sim. Sim, E a conversa é a base, né, de É se verdade. relacionar. sim, E sobre a o sua lance. pergunta, né? É, A, per- isso. a pergunta que você fez, tipo assim, quando uma pessoa quer e a outra não. Já aconteceu comigo, por Uhum. exemplo, eu sendo não monogâmico, da pessoa querer um relacionamento monogâmico. E aí o que eu acho que vale nesses casos é você botar na balança. Tipo assim, se eu gosto daquela pessoa, se eu tenho interesse nela, quero ficar com ela, aí eu coloco na balança, sabe? Se pra mim isso vale. E já aconteceu muitas vezes, inclusive, de acontecer. Tipo, olha,
tô gostando, quero continuar, vamos prosseguir aqui, você quer monogamia? Beleza, vamos monogamia. E aí funciona, porque eu acho que é justamente isso, sabe? Cada relacionamento ele é único, então, tipo assim, eu em essência me sinto não monogâmico. Minhas relações, eu penso e idealizo elas como não monogâmicas, mas quando me deparo com esse tipo de situação, o que eu vou analisar é aquela pessoa em específico e que tipo de laço eu quero desenvolver com ela. E acrescentando mais sobre isso, a partir do momento que a pessoa não monogâmica, no caso, aceita ter um relacionamento monogâmico com a pessoa pelo fato de ela gostar e tudo mais, ela tem que estar comprometida a ser fiel àquela pessoa. Porque tem muita gente que, no caso, são monogâmicas porque não consegue lidar com o lance de fidelidade. Porque elas não conseguem ficar com uma pessoa só. Elas têm aquela necessidade de ficar com outras pessoas. Então, a partir do momento que você é esse tipo de pessoa que você vê que você não consegue se segurar numa pessoa só, cara, não entra nesse tipo de relacionamento. Por quê? Você vai falar pra pessoa que você vai estar ali fiel com a pessoa e tudo. A partir do momento que aparecer uma outra pessoa que você vai sentir interesse, provavelmente você não vai pensar duas vezes. Você vai lá, vai trair o parceiro ou parceiro e vai deixar a outra pessoa decepcionada e a responsabilidade emocional vai tudo. Então, quando se caso, por exemplo, acontecesse isso comigo, como já aconteceu também, eu parei e coloquei na balança. Pensei, cara, eu vou ser fiel à pessoa, primeiramente, vou ser fiel à pessoa. Seguramente, eu vou ser leal à pessoa também, porque eu acho que... Era isso que eu ia falar. Era aí que eu ia chegar. É outra coisa importante. Não adianta você só ser fiel. Você tem que ser leal à pessoa. O que para mim seria leal? É você não mentir, você não esconder coisas da pessoa. Que isso também é uma coisa muito importante, principalmente no relacionamento não monogâmico. Porque a gente tem que falar, a gente tem que se expressar. Gostei de tal fulana. Tal fulana veio falar comigo. Eu fui falar contra tal pessoa. Você tem que ser aberto para a pessoa. Então, no caso de um relacionamento não monogâmico, e você é monogâmico, você vai entrar, tem que pensar muito nessas coisas. E sempre aquela questão importante, responsabilidade emocional. Não importa se é aberto, se é fechado, se é poliamor, tudo. Tem que ter responsabilidade emocional. Amiga, era exatamente isso que eu ia falar, assim. Eu, inclusive, acredito muito em relacionamento monogâmico, porque eu vivi o melhor relacionamento monogâmico da minha vida, onde os nossos contratos, os nossos acordos eram extremamente claros e onde, acima de tudo, assim, o nosso maior combinado desde o princípio era lealdade, mais do que fidelidade, independente de fidelidade, sabe? Que foi o meu relacionamento com o Renato, que eu sempre falo aqui. Quem já ouviu esse podcast já conhece o Renato. Um dia eu vou trazer o Renato aqui pra falar com vocês. Mas, enfim, foi o meu relacionamento com o Renato, onde a lealdade era o principal pilar, sabe? Muito mais até do que fidelidade. Tipo, esse já foi um outro relacionamento que eu vivi que deu muito certo e é o que me faz acreditar que pode e é possível dar certo, sabe? O nosso acordo sempre foi, a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre foi muito amigo, até a nossa amizade era até maior do nosso relacionamento, porque a gente preservava muito isso, e o lance da lealdade estava atrelado a exatamente isso. Somos leais, porque independente de você ficar ou não com outra pessoa, você não tá traindo mais ou menos do que quando você fala mal de mim para os seus pais, ou do que quando você fala mal de mim para os seus amigos, sabe? Isso também não é uma traição, né? Se você pensa algo a meu respeito dentro desse relacionamento, você tem que falar para mim, né? Sou eu que preciso saber onde eu tô errando, onde eu tô acertando, e isso funcionava muito pra gente, deu muito certo por 4 anos, quase 5 anos da minha vida. E já é um outro formato. Eu acho que, então, no fundo, o que importa é o acordo que você tem com aquela pessoa que você tá. É a confiança que vocês estabelecem e o diálogo. Porque, assim como uma relação monogâmica pode super funcionar, como a gente vê casos aí de pessoas que estão 50, 60 anos casados e bem, sabe? E uma relação não monogâmica também pode super funcionar, justamente se as pessoas respeitarem o acordo que elas colocaram, né, entre si. Eu acho que isso é muito mais importante. Eu quero indicar um vídeo pra vocês. Vai ser daqui a pouco, pera ainda que eu quero... Já vou aproveitar e já vou usar a sua indicação aqui no como chama? No É Muita Caralhação. Que é babadeira. É um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, ele tem, sei lá, 6, 7 anos, mas sempre cabe. É sobre esse rolê dos moldes? Na realidade, é de uma budista
E aí ela fala sobre amor genuíno, assim, e sobre trocas. Porque eu acho que muitas das problemáticas também nas relações, elas estão em como a gente se relaciona do nosso ponto. É que eu levei muito Boa. tempo para perceber que vários problemas que se criavam nas minhas relações eram problemas meus, assim, e no geral por cultura, né? De como a gente. Por exemplo, o lance da responsabilidade emocional, eu concordo, eu não tinha, depois eu parei e me situei disso. Mas Uhum. também eu acho que existe um excesso do que se cobra em algumas relações, em algumas formas de se relacionar, do que se cobra por responsabilidade emocional, sabe? Concordo muito. E aí concordo. esse vídeo ele fala justamente sobre isso, assim, esse limite de coisas, assim, sobre amor genuíno, assim, sabe? Que eu acho que a coisa mais avançada no mundo seria o amor genuíno. E aí fala sobre isso, eu acho legal todo mundo uma vez na vida parar pra ver, sabe? Nisso eu concordo totalmente, e eu acho que a gente pode alinhavar esse assunto em torno disso, assim, né? Porque, sim, eu concordo, só que eu concordo que é necessária essa responsabilidade emocional com o outro, mas eu acho que nos tempos em que a gente está vivendo hoje, as pessoas elas estão confundindo a responsabilidade emocional Com com a cobrança. obrigatoriedade Com cobrança emocional. emocional, com cobrança. Exatamente. Eu digo porque eu tive uma relação que eu não fui uma pessoa muito responsável e eu fui cobrada e eu parei para me analisar e de fato eu reconheço todos os pontos onde eu não fui. Uhum. Porém, existia cobranças nessa relação, e isso me confundiu muito, eu levei muito tempo para conseguir esclarecer isso na minha cabeça, porque eu me culpei. E depois eu falei, não, mas espera, isso eu não tenho culpa disso, porque a gente, por exemplo, eu posso falar para uma pessoa, eu quero uma relação aberta. Eu tô tendo a responsabilidade emocional de falar para ela em como eu me vejo numa relação. Aí ela aceita, mas no meio do caminho, em alguns momentos, ela me cobra uma responsabilidade emocional que eu não estabeleci ali, que a gente não teve um acordo, assim, sabe? E aí isso às vezes passa. Então, hoje eu também tenho outra visão sobre responsabilidade emocional, porque por muito tempo eu estava, assim, sendo cobrada emocionalmente de outra forma e não foi legal comigo também. É E isso, foi bom esclarecer isso na minha cabeça, sabe? eu concordo muito, Tudo. porque já aconteceu muitas vezes de eu ouvir de outras pessoas, né? Não dentro das minhas relações, mas de outras pessoas o lance de, não, mas fulano não teve responsabilidade emocional comigo, fulano não tem, e não, calma lá. É porque a gente também nasce, cresce, e desde pequenininho, lá no Pequeno Príncipe, a gente ouve que tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E não é bem assim. Tem um lado B dentro dessa frase aí, que você, óbvio, que você pode ser responsável por aquilo, mas você não pode ser o único responsável pelas expectativas do outro, né? E aí é que cai um pouco, que derruba um pouco esse muro da responsabilidade afetiva. Sim. Responsabilidade afetiva é uma coisa, obrigatoriedade afetiva, eu sou obrigado a cumprir com as suas expectativas a meu respeito. E isso não é responsabilidade afetiva, né? Ninguém tem a obrigação de ser o que o outro espera, só ser o que foi acordado, né? É que eu acho que as pessoas atropelaram um pouco a parte da responsabilidade emocional consigo mesmo, sabe? Então, tipo, isso pra mim é a maior problemática, porque assim, você é responsável emocional com você nas suas decisões, nas suas escolhas. Quando alguém fala pra você que quer um relacionamento aberto e você não está 100% e você aceita, nesse momento você tá tendo responsabilidade emocional com os seus sentimentos. Então, assim, eu acho que essa parte, ela foi muito pulada pelo ser humano, assim. E, obviamente, que a gente é de uma cultura que a gente cresce com vários problemas de afeto, e se fala pouco disso, a gente cresce e depois desenvolve o medo, e aí deposita tudo isso numa relação, sabe? Sim. E aí as coisas se perdem de uma forma completa, assim. Eu também, um tempo atrás, eu tava saindo com uma pessoa, e aí eu falei, não, pera, isso eu entendo que, ok, tenho a minha responsabilidade, mas todas essas coisas aqui é sobre você, sobre a sua vivência, que eu tô aqui para compartilhar, eu tô aqui para ajudar, mas eu não posso ser o pilar da sua felicidade da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, assim. Seu humor não pode ser baseado no meu humor, assim, e por aí, sabe? Então, porque eu me senti muito cobrada nas minhas relações,
desse ponto. Eu acho que eu cobrava isso porque eu era super mal resolvida com essa questão. E aí eu vi que era muito mais sobre a minha necessidade de afeto. E acho que às vezes também tem relações que se penduram nisso, e aí as duas pessoas se traem, mas estão ali pelo que se criaram sobre afeto, sobre companheirismo, mas não pela necessidade ou a opção de querer ter, e sim pela ausência massacrada que tá ali, sabe? Por medo, né? E aí a pessoa, ela só não consegue entender que a necessidade de estar naquela relação é a falta de afeto que às vezes ela teve lá no passado e ela não consegue lidar com aquilo. Então, assim, por isso que eu falei que eu tô numa fase muito comigo no geral, porque eu acho que antes de eu entrar e decidir que tipo de relação, eu não criei eu não tô nem perto do que eu gostaria de responsabilidade emocional comigo. Porque quando eu tiver, eu vou estar no momento que, mesmo que um plano com uma pessoa ele dê certo ou ele dê errado, aquilo ali, tipo, eu vou ser madura a ponto daquilo não me machucar tanto, assim, porque foi uma decisão que eu tomei com responsabilidade emocional comigo mesma, sabe? Você tá mais pronta pra absorver o que vier depois disso, né? Sim, porque se eu tô mais pronta e tomei uma decisão, ok, eu tô num relacionamento aberto, tudo pode acontecer. Ou, certo, a pessoa pode tomar outras decisões. Se eu entrei mais responsável comigo nessa relação, talvez uma escolha dela que seja diferente da minha já não vai me machucar tanto. E para amarrar aqui, então, vocês todos concordam com o lance de que, assim, primeiro você tem que estar muito ciente de quem você é dentro de um relacionamento, de quais são as suas expectativas, do que Do que você quer. do que você quer e espera desse relacionamento, para então firmar um acordo com uma outra pessoa. E isso dentro de qualquer molde de relacionamento, seja ele monogâmico, poligâmico, relacionamento aberto ou os diversos outros tipos de formatos que tenham, concordamos que acho que a premissa principal é estar consciente de quem você vai ser dentro daquele relacionamento. Concordamos? Sim, concordo. Sim, Sim, com demais. E, certeza. tipo, só um complemento bem rápido. Acho que com todo esse papo que, tipo, a gente tem a maioria aqui nesse episódio falando sobre ser não monogâmico, né? Ou ser do poliamor. Acho que deu pra entender e pra perceber, mas se não deu, vou deixar bem claro aqui pra vocês que tem muito preconceito com isso. Se tiver alguém que tem preconceito com isso ouvindo, que é justamente sobre isso. Tipo, não, apesar de ser uma relação não monogâmica, de ser poliamorosa, a gente ainda assim tem os nossos parâmetros de relacionamento. Não é tipo ao léu, assim como muitas vezes chega no senso comum, né? Tipo, de que é totalmente libertinoso. Não é, gente. Tem também suas combinações. E eu acho que esse pensamento e essa visão tá muito atrelado até uma coisa que a PUC acabou de falar, assim. Isso acontece muito porque muita gente quer entrar dentro desses outros formatos de relacionamento, né? Tipo, quer ir pro poliamor ou quer ir pro relacionamento aberto e não se conhece, não tá pronta nem para viver um monogâmico, que é só ela e uma outra pessoa. Aí essa pessoa não tá pronta, ela entra sem revisar esses acordos, só achando que é uma oba-oba, que vai dar tudo certo. E aí acontece exatamente o que a Puki falou. De, tipo, a pessoa entra no relacionamento e aí chega lá, aí começam a vir as cobranças, né? Tipo, não, a gente tá no relacionamento aberto, mas não pode ser assim, não pode ser assado, mas não pode... Não, peraí. Então você nem se conhece para entrar dentro desse formato. Vale dizer que não é tão fácil quanto parece, muito pelo contrário. Eu mesmo nunca entrei num outro molde de relacionamento porque eu sei que é muito difícil e eu preciso estar pronto para isso. Então, assim, você que tá pensando em abrir relacionamento ou poliamor, pense muito bem, porque você não pode cobrar depois, ao entrar num molde de relacionamento diferente do que estamos aí como senso comum, né, que é a monogamia. Então, ao entrar num outro molde de relacionamento, você também vai ter que adaptar quem você é para esse molde. E para se adaptar a esse molde, você tem que se conhecer muito bem e saber se você aguenta o rojão, porque não é tão simples assim. O link que eu ia falar até vai encaixar nisso que você falou, que, tipo assim, além da pessoa tem que entender qual é, tipo, as perspectivas dela sobre um relacionamento, não é só sobre isso.
O problema também que existe, e aí você falou assim, você tem que entender que, tipo, às vezes a pessoa ela não sabe nem quem ela é pra estar numa relação monogâmica, o que dirá não monogâmica. E aí, tipo assim, não é isso Uhum. que vai tornar difícil. O difícil é, tipo, justamente porque as pessoas que só enxergam a monogamia, tipo assim, tendo como experiência só a monogamia, elas querem aplicar, tipo, os preceitos, elas levam pra relação não monogâmica quando elas pensam nisso e falam assim, não vou conseguir. Por quê? Porque existe muito da monogamia internalizada. Então, tipo assim, gente, são coisas diferentes. É só você não associar uma coisa Não, na outra. Porque eu não eu acho não. Aí difícil, eu amigo, discordo. relações não monogâmicas. Aí eu discordo um pouco. Porque eu não concordo com o lance de que elas querem. Eu, por exemplo, não penso em entrar num relacionamento aberto ou não poligâmico, não porque é mais difícil, ou porque deixa de ser difícil, ou porque é mais fácil, ou não porque eu tenho enraizado a monogamia, mas muito pelo contrário. É por saber que o formato é diferente e que dentro desse outro formato eu não sei lidar com ele ainda. Posso aprender a lidar e é o que eu falei. Acho que antes a gente tem que aprender a lidar com a gente, com as nossas expectativas dentro de qualquer molde desses que a gente tem vigente hoje. Mas não é porque assim, não é fácil também, amigo. Não é simples. Eu sei, amigo, eu tô Não dizendo no estar. sentido Pode de ser comparação. simples. Lembra aquilo que a Pode gente já ser tinha falado, simples. de que tipo, existem várias comparações que a gente vive fazendo. E, tipo, Exatamente. querendo ou não, ainda assim, as pessoas, quando elas param pra pensar em não monogamia, é muito difícil delas não associarem algum nível com a monogamia. É disso que eu tô falando, entendeu? Eu E, acho, tipo, eu é o que eu acho. vejo muito em discursos, porque, tipo, eu conheço muitos casais não monogâmicos e eu, tipo, na verdade, conheço muita gente não monogâmica e eu vejo que quando eu vejo conversas de pessoas monogâmicas falando sobre pensar em não monogamia, eu vejo muito disso enraizado. Uhum. Aí eu já não consigo falar a respeito porque não é o meu caso. Mas o que eu tento deixar, o que eu acho que vale deixar muito claro aqui é que esses outros formatos eles não são tão simples assim como não é simples nenhum tipo de relacionamento, né? Então, se você pensa em entrar nesse formato único e exclusivamente por simplicidade, por achar que é mais simples, mais fácil, etc., não é bem assim, sabe? E Então, eu, Acho que isso é uma questão pessoal. Se a pessoa ela sabe o que ela quer no relacionamento, funciona. Então, eu mas é acho que se a isso. pessoa sabe o que ela quer fielmente para ela, já resolve muitas questões. É isso. Sabe, se Exato. ela estiver É bem isso. resolvida com o que ela quer, não por achar ou por, sabe, com base em nada, sozinha no momento dela, isso já vai ficar muito mais fácil, porque é a consequência de como ela vai agir, seja monogâmico ou não, sabe? Exatamente. É que eu acho que as pessoas ainda às vezes se enganam um pouco em como elas entram, assim, porque são muitas coisas ali abafadas, assim. É. Eu concordo, e é exatamente esse o meu ponto, assim, eu acho que a gente tem que primeiro se conhecer bem mesmo o que você espera de uma relação, e aí depois disso, então, analisar se o que você espera, o que você quer, ou o que você gosta, ou quem você é, comporta dentro desse outro molde, seja ele monogâmico ou qualquer outro molde de relacionamento, porque acontece, eu tô dando essa dica e falando, reforçando muito isso, porque eu sei que acontece muito de pessoas abrirem relacionamento achando que vai ser a melhor saída e não é a melhor Nossa, saída. real. Eu já Sabe? tive uma experiência dessa. De E estar num por achar que é relacionamento mais fácil. Sim, eu recusei. Eu podia ter aceitado, já que eu não sou uma pessoa não monogâmica, mas eu falei, cara, esse tipo de coisa não vai salvar relacionamento. Não salva relacionamento, abrir relacionamento. Só piora. Só faz Piora, você concordo. sentir mais ciúmes, ter mais insegurança, a comunicação já não tá tão boa, piorar mais ainda, e no final das contas, um virar de costas pro outro e ficar brigados, entendeu? Em vez de resolver isso de uma Exatamente. forma madura. Eu Sim, tô mas falando isso. isso porque isso aconteceu comigo, assim, eu tava num relacionamento onde estava tudo muito bom, muito bacana, eu achava que estava tudo muito bom, muito bacana, depois eu descobri vários podres, mas enfim, e aí chegou num dado momento em que a pessoa me propôs abrir o relacionamento e etc, e aí conversando, me aprofundando um pouco mais, eu entendi que o que essa pessoa queria não era abrir o relacionamento por abrir o relacionamento. Essa pessoa queria abrir o relacionamento para evoluir, né? Ela queria abrir o relacionamento porque ela achava que seria mais fácil, porque assim
ela não teria tanta responsabilidade com o nosso relacionamento que já estava estabelecido, por ela achar que, tipo, não, se eu abrir relacionamento, eu posso não conseguir te dar o que você merece, mas outras pessoas vão conseguir. Eu vou ter mais liberdade para ficar com outras pessoas, para olhar para outras pessoas, quando na realidade não é assim que funciona. E tem também sabe? o outro lado de pessoas que abrem um relacionamento por medo de perder o relacionamento. Exatamente. Sim, E aí, nossa. sim, e aí a confusão tá feita, porque na realidade aí cai no assunto, que aí gera insegurança, o medo é maior e aí é todo um desespero. E eu vejo que tem muitos casos assim também. Sim. E Da na pessoa- verdade, assim, né? Só A que partir é um do momento pouco- que é um você pouco tem esse bobo. medo, já significa que você já perdeu esse relacionamento. Não, mas assim, é É. um pouco, e é um pensamento que eu não entendo muito, né, na realidade, porque a troca, ela é individual, não tem nada que, eu não sei, né, que também quando você abre um relacionamento, uma pergunta, Guigo, eu queria te fazer uma pergunta. Faça todas. Por exemplo, o porquê você não se vê num relacionamento aberto? Aonde que isso te trava, assim? Você tem, por exemplo, você acha que você não conseguiria dividir uma pessoa construindo com você, com outras pessoas de outra forma? Não, eu acho que eu não me vejo num relacionamento aberto porque eu não consigo administrar os meus sentimentos a esse nível, sabe? Eu sei que quando você abre um relacionamento, você abre mão de uma coisa em específico também, que é o lance dessa pessoa estar comprometida única e exclusivamente com você, e vice-versa. E eu também teria e eu estar também comprometido única e exclusivamente com aquela pessoa. A partir do momento em que eu tiver que abrir esse relacionamento, eu vou ter que ter isso com essa pessoa e eu posso também ter isso com outras pessoas. E eu não sei se eu consigo administrar a minha cabeça a esse nível, sabe? Tá. E por parte da outra pessoa, onde você acha que isso te afetaria, assim? Por parte da outra pessoa, eu sou um pouco ciumento também, mas meu ciúme nunca foi. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum namorado ou com nenhuma pessoa com quem eu me relacionei, onde foi por conta do meu ciúme. Mas te sabe? incomoda de alguma forma. Me incomoda porque é exatamente isso. Tudo bem. Eu não sei se eu conseguiria ver a pessoa com quem eu tô com uma outra pessoa e isso ser tranquilo, sabe? E aí Tá pode. aí uma coisa pra senhora trabalhar um pouquinho, então. Amiga, isso é o que eu mais tô trabalhando na minha cabeça e o Gabs tem trabalhado muito isso comigo, assim, sabe? Mas eu não sei. Ainda eu acho que eu não consigo ver aquela pessoa a qual eu entrego o meu afeto e etc. com uma outra pessoa e isso ser natural e tranquilo, Sim, sabe? sim, mas você sabe que isso é muito mais sobre a gente, né? Por isso que eu tava. Total. Isso é muito mais sobre a gente. Gente, vamos ir aí desenrolar, que daqui a pouquinho eu tenho que ir para Vamos. outro compromisso. Ainda preciso comer antes que eu desmaie. A gente vai encerrar agora. Outro. Bom, mas todo mundo tá de acordo? Temos. Temos. Acho que a gente deixou, acho que rendeu horrores, a gente conseguiu deixar alguns pontos aqui abertos e qualquer coisa, se vocês gostarem muito desse episódio, vão lá nos comentários, assim que ele sair, avisa pra gente que vocês gostaram muito, que vocês querem uma parte 2 e com mais coisas que a gente esqueceu de falar ou não falou e que passou batido. Mas quem puxa os quadros? Quem pode dizer o que vem agora? Eu posso dizer, tô com a minha mãozinha levantada. Agora então, vamos com um quadro, muita caralhação, aquele quadro que você pode indicar um livro, um filme, uma música, um canal, qualquer coisa que te agrade, que você achar legal, você pode compartilhar com a gente. Depois da vinheta, tá? Tudo. A PUC disse que tinha um vídeo pra indicar, né? Não, eu já comi a vinheta. Bora. É muita caralhação! Sim, tem um vídeo que eu acho que todo ser humano tem que parar e ver uma vez na vida, é suficiente, que chama, no YouTube, digita lá, Amor Romântico e Amor Genuíno. É de uma budista que chama Jet Sunaman.
Tenzin, acho que é Jetsunaman Tenzin, eu não lembro, eu vou precisar. Bom, digita no YouTube Amor Eu tô Romântico e caçando Amor aqui já. Genuíno, aí vai estar lá, é Jetsunaman, alguma coisa assim. Péssima, Certo. né? Essa quer dar indicação, quer que todo mundo veja, mas não sabe exatamente o que foi. É que faz Não, muito tempo, mas eu acho que é um vídeo necessário para a desconstrução de como a gente vê e lê o amor e também as cobranças que a gente tem sobre ele, que fala nesse vídeo, tem um pouco de falas, de várias falas que a gente usou aqui hoje, que é sobre como a gente lê, espera, expectativa, enfim, eu gosto muito, eu super indico. tudo. Tudo! Achou aí, Guigo? Deixa eu Eu colocar. tô caçando, ainda não. Também não achei. Vamos lá. Amor romântico e amor genuíno. Aí. Saibam, você que tá ouvindo a gente, saiba que toda semana, assim que sair o episódio, a gente também coloca lá pra vocês nos stories os nossos indicados. Tudo que for indicado aqui vai estar lá, linkado bonitinho. Você tem como acessar também, ver, pegar e assistir tudo, tá, gente? Independente da gente estar falando aqui. O Guigo, coloca aí o lugar. O lugar. Amor romântico e amor genuíno, o lugar. Vê se aparece alguma coisa. Amor romântico, amor genuíno, o lugar. O lugar é o canal. Pra mim é o primeiro, apareceu aqui. Aí, na realidade, tem um que tem que ligar a legenda, porque o vídeo é em inglês, mas aí é só ligar a legenda. O primeiro, pra mim, que aparece, parece legendado, inclusive. Ai, arrasou. Assista com calma. É pela monja Jetsuma Tenzin. É Jetsun... Não, é Jetsun Mantenzin, né? Jetsuman. Isso. Jetsuman Tenzin. A gente deixa tanto no nosso Instagram a indicação, quanto aqui na descrição do episódio, gente. Só olhar a descrição que tá escrita aí. Beleza. Bom, essa foi minha indicação. Passei a vez. Eu vou fazer a minha agora. Eu tenho 2 indicações, vai ser muito rápido. Uma é um canal no YouTube, que é o canal da Elora. Ela tem um relacionamento com o Luca e tem alguns vídeos sobre o relacionamento aberto. Antes mesmo desse relacionamento com o Luca, ela já falava sobre relacionamento aberto. E o outro é um perfil no Instagram, que também é de uma pessoa não monogâmica, que o arroba dela é Jenipapos. E aí é só vocês procurarem e descobrirem e consumirem o conteúdo, porque ambas são produtoras de conteúdo sobre não monogamia. Então é Elora com 2 L's no YouTube, arroba Jenipapos no Instagram. Digo, qual a sua indicação? Olha, falando nisso, eu vou indicar a Débora Baldin. Vocês sabem quem é a Débora Baldin, né? Sim. A Débora Baldin, o perfil dela, ela era do canal... gente, me ajuda. Das Bi, Ela né? era do canal das Bi, exatamente. E tem um vídeo aqui que, enfim, ela fala um pouco a respeito disso que a gente falou hoje, mas eu vou indicar ela como um todo, assim, para vocês seguirem o perfil da Débora Baldin. O arroba é Baldin, com N de navio, né? Baldin, Baldin.Débora. A Débora, enfim, ela é youtuber, é influencer, ela tem um trabalho muito, muito, muito bacana e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Não só enfim, pelo que a gente falou aqui, mas ela traz no trabalho dela, nos vídeos dela e no conteúdo dela, muita coisa interessante que vale a pena consumir, que vale a pena conhecer, tá? Ela também tem um podcast. Enfim, eu vou só indicar esse perfil e eu quero que vocês entrem, se divirtam e conheçam mais a respeito do trabalho dela e de tudo que ela faz. Enfim, eu acho que a minha indicação é essa, assim, ela é bem completa. É só você entrar lá, curtir os vídeos, os IGTVs dela, enfim, seguir e conhecer todo o trabalho da Débora. É isso, minha indicação. Show. Eu vou mais nessa pegada também. Vou indicar uma mulher. Claro, porque eu estou aqui para enaltecer mulheres, né? E é a Mariana Félix. Não sei se vocês conhecem. Mariana o quê? Félix. O arroba dela no Insta é soumarifélix, com X no final. A Mari, ela é poeta, ela é negra, ela é feminista. E ela, nas poesias dela, fala muito de política, de amor, de paixões. Ela pratica o slam, né? O slam, que é aquela poesia que você cria mesmo e você debate ela
como um ato político, as pessoas têm competição, as pessoas são premiadas, e eu gosto muito dela porque eu acho ela muito verdadeira no que ela fala, e ela traz umas questões pra gente refletir. Inclusive, eu vou indicar o site dela, marianafelix.com.br, que lá ela vende os livros, e são livros assim muito bons e bem baratinho, que dá pra gente também contribuir com o trabalho dela e aprender, né? Acho que é sempre bom a gente aprender e ver uma mulher negra, feminista, colocando a voz no microfone aí para expor suas ideias. É sempre muito importante a gente dar palco. Nossa, eu já amei, porque eu abri aqui, aí eu fui pegar um dos posts dela pra ver, e o post que eu peguei já vem assim, porque metade de mim é amor, mas outra metade é uma vontade imensa de botar fogo em alguns lugares. Eu amei. Nossa. Ela é muito maravilhosa. Uau! Ai, ela é perfeita, já tô seguindo. E tem uns vídeos dela muito bons no YouTube, ela mesmo se apresentando. Então, tem um vídeo dela que é o meu favorito, que ela faz uma análise dos funk, sabe? Das músicas que as letras sempre estão desprezando as mulheres, e como ela pega isso para soltar a voz mesmo. É muito legal. É de arrepiar as poesias dela, então vale a pena conferir. Arrasou. Ótimo, arrasou. Bem, eu vou sair um pouco dessa linha, já vou indicar um perfil aqui no Twitter, que é um perfil que eu sigo, eu adoro quando eu tô naquele momento de estresse, eu gosto muito de ver, que é um perfil chamado Esse Perfil Vai Te Deixar Feliz. Você pode pesquisar lá, é Happy You Are, HAPPYYOUARE. É um perfil muito legal, que você vai entrar lá, você vai ver muitos bichinhos, muitos animais fofinhos, gatos, periquitos, papagaios, tudo lindo, fazendo coisas assim inusitadas que você não imagina. Então é uma coisa que você assiste e aquece o seu coraçãozinho quando você tá meio tristinha, meio assim. É muito bom. Essa é uma indicação. Eu acho fofo. Adorei. Achei fofo também, fiquei curiosa. E agora, Pris, o que a gente tem? Agora vamos para aquele quadro, né? Não tem como te defender, aquele quadro. Se você não sabe, a gente vai falar alguma coisa que não tem como defender, uma coisa chata, ruim. Pode ser uma coisa simples, até pode ser uma coisa mais forte, né? É isso. Pesadona. É pesadona. Pode rodar a vinheta, vamos rodar a vinheta, que eu quero ser a primeira, que eu já quero entrar chutando. Roda a vinheta. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, não faz isso com a gente. Temos. Ligeira, viu, Lumena? Literalmente, não, essa vai ser bem ligeira mesmo. Há pouquíssimo tempo, inclusive, bem pouquíssimo, eu falei a respeito do lance, né? Infelizmente a gente perdeu o Paulo Gustavo, eu tinha falado isso em um episódio aqui no podcast eu já tinha deixado, enfim, é muito triste falar sobre isso e tal, e eu já tinha falado aqui, mas parece que, assim, eu vou ter que repetir uma coisa que eu falei aqui, inclusive, né? Hoje, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas hoje aconteceu mais uma situação inadmissível. Não sei se vocês conhecem, eu espero que não, né? Chu Santos. Vocês sabem quem é Chu Santos? Não faço ideia. Atacante do Palmeiras e jogadora da seleção. Mulher, né? Pois é. Essa pessoa fez um comentário extremamente homofóbico sobre o Paulo Gustavo. É uma coisa, assim, absurda, que eu falei isso, né, na última ocasião, eu falei que eu cada vez me surpreendo mais como as pessoas parecem que elas não têm alma mais, elas estão perdendo a sensibilidade, estão se tornando uns monstros, e acho sim que isso é reflexo de um governo monstruoso que a gente está vivendo. Mas independente disso, a fala dessa pessoa em questão foi de que ele vai pro inferno. Falou, Gustavo postou, né? Basicamente, ela fez um comentário homofóbico após uma luta contra a Covid que faleceu, né? Após essa luta contra o Covid. Enfim, ela ironizou, dizendo que foi só jogou assim, foi pro inferno, sabe? E é muito triste que a gente tenha que ouvir isso de um atleta, de uma pessoa que tem uma responsabilidade social e que, enfim. Mas eu achei muito bacana o Neto, que é um comentarista esportivo, que levantou aí um movimento que
que eu achei muito bonito, que foi, ele disse que essa pessoa levantou a maior barbaridade que se poderia ouvir nos últimos tempos, e realmente é um ato de total insensibilidade com o próximo. E ele pediu e levantou aí essa, e eu peço que vocês também levantem essa. Ele pediu a expulsão dessa pessoa dos clubes, do clube pelo qual ela faz parte, né? Do clube esportivo do qual ela faz parte. Ele levantou isso aí. Vamos pedir para que esse monstro que falou uma barbaridade dessa sem noção das consequências que isso causa. Então, se nada mais justo do que ele também sair e rever esses conceitos dele, rever essa fala dele, parar um pouquinho para repensar. Então, não tem como defender essa fala extremamente ridícula e inadmissível dessa pessoa que é um atleta, né? Enfim. E aí o que a gente pede é que esse clube do qual ela faz parte tome aí uma postura punitiva e que faça ela refletir um pouco sobre o que ela falou. O meu, eu vou fazer aqui rapidinho. Posso ir? Pode. Tá, eu vou rapidinho aqui, que a pouco tem que ir embora. O meu não tem como defender, vai pra dona Clubhouses, que a gente já tinha comentado, né? Que ela demorou tanto tempo pra lançar a plataforma pra Android. E agora que ela finalmente anunciou que tá chegando, lançou pra pré-registro pra quem usa Android. O que ela fez? A dona Bonita ainda colocou que a gente ainda vai precisar esperar lançar de fato. Não foi lançado, apesar de ter publicado 1001 matérias dizendo que foi lançado, mas só foi lançado no exterior, no Brasil ainda não. E além disso, ainda assim, quando chegar no Brasil, a gente vai precisar de convite para acessar a plataforma. Então, Clubhouse, você tá ficando ultrapassada, gata. Outras mil redes sociais já lançaram uma versão nova do seu programa aí. E é isso, meu. Ai, O lance do convite sempre foi assim, padrão, amiga. É padrão. Pra gente que tem iPhone também é assim. Mas que eles falam que vai tirar isso e não tira, amigo. Esse é o problema. Mas é isso, realmente se fudeu, porque já estão inventando várias outras iguais e ela vai ficar pra trás pra deixar de ser. Com certeza. A PUC... Não dá pra defender no geral, vai pra homofobia, transfobia. Esse mês, na minha cidade, em Piracicaba, foi morta dentro de casa, no sofá de casa, Madalena, que é uma referência de travesti pra mim, meu primeiro contato desde menina com uma travesti, né, onde eu aprendi, pude entender várias coisas, e ela era vereadora, primeira vereadora do interior, lá de Piracicaba, trans, e ela já vinha sofrendo várias ameaças e foi morta dentro de casa, no sofá, com várias sacadas, de uma forma super agressiva. Então o meu não dá para defender, vai aí para transfobia e para homofobia. Muito triste. Total. Né, foda. Ju? Bom, vou falar o meu, não tem como defender. Eu vi hoje essa situação e é uma coisa que me revolta demais. O surto de malária que tá tendo em Roraima, que tá atingindo o povo Yanomami, né, o povo indígena. E o que é mais triste é porque, assim, com a pandemia o acesso aos remédios, enfim, tá mais difícil. Só que, assim, um dos principais remédios que trata a malária é a cloroquina. E, pasmem, tá faltando cloroquina pra população indígena se tratar. Então, uma coisa que me revoltou muito hoje, muito mesmo. Eu acompanho muito as notícias sobre os povos indígenas. Acompanho muito a Sônia Guajajara, que é a presidente da PIB. Acompanho a Mídia Índia, que é uma colaboração do Mídia Ninja. Então, trazem muitas informações e é muito absurdo o fato de o governo comprar cloroquina superfaturada, querer alterar a bula do remédio para tratar Covid. Cloroquina para Covid tem. Agora, cloroquina para tratar doenças que realmente ela trata e os povos indígenas não tem. Então, é um absurdo muito grande e esse governo é uma merda, é a pior coisa que poderia ter acontecido na nossa sociedade. E, enfim, é isso. A minha revolta de hoje é essa. A falta de remédio, a falta de acesso à saúde dos povos lá. Estão divulgando aí uma foto de uma indiazinha em completo estado de desnutrição, pneumonia, porque ela foi acometida com a malária. Então é muito triste, gente. É muito triste, porque de um lado a cloroquina super, né, utilizada, querem ser utilizada para tratamento precoce de Covid, que é uma coisa que nem funciona, enquanto que realmente onde ela funciona, tem pessoas praticamente morrendo com falta desse remédio. Então não dá para entender o Brasil, não dá para entender
O Brasil tá lascado, como diria Gil. O Brasil tá mesmo lascado. A gente tá muito, assim, abandonado mesmo. Falta de governo, desgoverno, é isso. Total. É Isso triste aí. como o uso Triste. indiscriminado de um determinado produto que é tão importante para umas pessoas causa um impacto muito negativo na vida de outras que precisavam fazer uso dela da maneira correta, né? É. Ai, meu Deus. Foda. É absurdo. Chega a parecer mentira, né? Parece que, Sim, tipo, sim. mas tudo bem, então é isso. Pris. Então, o meu não tem como te defender vai ser para aquelas pessoas que têm preconceito com relacionamento aberto e que vê que não é um relacionamento legítimo, vê que é só duas pessoas querendo bagunçar e que não tem comprometimento uma com a outra, sendo que a gente sabe que não é bem assim, então é isso. Uhum. Tudo. É Tudo. isso, seus preconceituosos, mente fechada. Mentira, Giggle. Eu não sou! Olha, me cancela! Me bota no parede. Vamos encerrar, porque não chega. Pra mim deu, já tô me cancelando. Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Foi muito bom esse papo. Eu espero que a gente. Foi muito bom mesmo. Ai, olha, tem que ter parte 2, parte 3, parte 10. Muito obrigado Com demais. Obrigado, Ju. Amei, Obrigado, gente. PUC. Vocês são Gratidão pelo maravilhosas, viu? convite. Eu amei Muito a nossa obrigada, adorei a Obrigado, conversa. meninas. Foi ótimo. Só pra cuidem. finalizar, PUC, passa de novo pra gente, pra quem não conseguiu pegar no início o seu @, pra te seguir, te encontrar e falar com você e saber mais a seu respeito. A PUC Beat. Se você não conseguir, @Gigo buscar a PUC Beat ou Quebrada por buscar a PUC Beat. Você tem 3 maneiras de me seguir, então deixa de caô e me encontra lá no Instagram. O meu @, também é @APUCBeat, então me sigam. Exato, tá vendo? Ju, o seu @? @JJuReis. É 2J-U-Reis. Certinho, Pris. Lá vocês me encontram como @opris, Pris com Z. E o meu é @Gabriel1997neto. Exatamente. Esse Já foi sabem, aquele né, gente? ditado. E é nessa que a gente vai. Eita, gata. Eu vou fazer essa finalização direito, que essa gata me atropelou, só um minuto. Bom, a gente agradece todo mundo que participou, todo mundo que ouviu. Sigam a gente também em todas as plataformas de streaming, @podcast Aquele Ditado, nas redes sociais, estamos no YouTube, tem como você encontrar a gente em todos os lugares. E bom, a PUC, Ju, a gente sempre se despede, não sei se vocês conhecem o meme, aquele meme famoso do Bye, Lorena, bye. A gente se despede aqui sempre assim, então é nessa que a gente vai se despedir agora. O que eu tenho que falar isso? O Bye, Lorena? A Olha Gigo só. vai falar o Bye, Lorena, e a gente fala bye. Bye, ok. Se prepara. É. Então, Vai. prontas, muito obrigado. Todo mundo que Muito ouviu, obrigada. um beijo, até a próxima e bye, Lorenas! Bye. Beijo. Beijo, nega. Beijos, Obrigado. Apu. Tchau, gente. Muito obrigado, Falou, meninas. tchau, Tchau, Ju. Obrigado.